Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas atualizações aí do Palmeiras, né? Que tá aí remando. Enquanto isso, os caras tá de barco a motor aí, a gente tá aqui remando, atrás de reforço. Vamos ver o que a mídia aí, né? SPN trouxe aí de informações aí sobre o Verdão nesse dia de hoje aí. Beleza? Então, chega mais, vamos ao vídeo. Silva perguntando, e o John Arias, o Eric está falando um baita programa, parabéns para todo mundo. E o mercado do Palmeiras mandou José Petronilho, Palmeiras mandou Roberto Tinti, que deve ser amigo ali do Bruno Andrade, o Michel Santos também, tá todo mundo querendo saber do Palmeiras. Mas o Palmeiras, assim, não tá tão movimentando o mercado, né? Tá um pouco devagar, a gente Então, pode o Porco na dizer Rede assim. mandou aqui, ó, o Palmeiras está sem grana, porque não é possível que só existam Nino e Arias de bons jogadores no mundo. Mandou aqui, ó, o Porco na Rede. É muita teoria da conspiração no Palmeiras, cara, nas redes sociais. Muita, hein? Você já explicou que os movimentos são... E aí é verdade, os movimentos do Palmeiras são mais calculados, né? Eles não vão sair comprando qualquer um, gastar tão... Eu fico pensando, simples. assim, se o Palmeiras, assim, obviamente, com todo respeito, o Palmeiras está num outro patamar em relação aos rivais de São Paulo. Uhum. Imagina o Palmeiras vai ao mercado e leva o Alisson. Imagina se o Palmeiras vai ao mercado e contrata o Danielzinho, que é um excelente jogador. Os caras vão lá e matam, vão lá e querem estrangular alguém. Sim. Então, o palmeirense tem que ter, assim, saber que ele está trazendo ou está tentando contratar o jogador que foi contratado 6 meses atrás pelo Wolverhampton. Que é o Arias. O Almada, que o diretor do time lá do Atlético de Madrid recusou, falou que não vai negociar, que era uma bola cantada, mas que o Palmeiras tentou. Está tentando o Nino, que é o Zenit. O Zenit não está precisando de grana, não está precisando vender para equilibrar as contas. Então, assim, são tentativas de times milionários. O Flamengo acabou de tomar aí uma, né, recusou, mas está a fim de vender, está praticamente na lanterna da Premier League e o jogador quer muito ir. Ao contrário do Nino, que a gente está informando aqui, não vai forçar saída, ao contrário do Arias, que também não vai forçar saída. Então, assim, o torcedor do Palmeiras tem que entender e ter um equilíbrio que a gente está trazendo aqui das informações. Então, não adianta espernear. Espernear é para quem é torcedor e tal. Claro, A gente aqui traz o equilíbrio. Entendeu? É aquilo que eu falo. A gente não vai ligar a câmera aqui e ficar... Entendeu? Aí não. Não é o perfil aqui. Está trazendo as informações e o investimento, o Palmeiras fez um investimento alto no ano passado e não fez assim, gastou 700 milhões, não gastou 700 milhões para terminar 2025, acabou, então não deu certo. E sair rescindido o contrato de todo mundo. E você vê, o Palmeiras pagou 15 milhões de euros no Facundo Torres, lá, dólares. Então, aí o que tem que ser avaliado é esse tipo de contratação. Claro. A do Facundo, a do Mikael. Todo mundo, quando o Facundo foi contratado, falou, pô, esse é bom, jogou muito por lá. Jogador de seleção uruguaia. Jogador de seleção. Aí quando... Emiliano Martínez também. Não dá certo, começa a criticar. Aí se não contrata, pô, o Palmeiras se movimenta. Pô, pelo amor de Deus, tem que ter aí um pouco o jogador mais de... sai, que nem foi Aliás, eu vi... que nem foi o Merentiel. Pô, saiu o Merentiel. O Merentiel virou no Boca lá, né? E virou. E era um cara que o Palmeiras nem queria. Você lembra que mudou a... Virou, mas não ganhou nada também lá no Boca. Não, então, mas você lembra, você lembra que o Palmeiras não queria negociar o Merentiel. Só que teve uma questão de número de estrangeiros. Ele precisava liberar um estrangeiro. Aí liberou o Merentiel e ficou com o Flaco. E o Flaco hoje é um cara da seleção argentina. Não é? Amigo lá do Messi. Em relação ao Luigi, então o Planeta Palmeiras perguntou, Bruno Andrade, se a negociação tá rolando ou não da saída do Luigi. Só vou responder agora aí. Responder não, né? Porque o Jefferson Chagas aí no chat até comentou uma notícia que é verdade, mas não é tão atual assim, que o Nino trocou de empresário. O Nino deixou de ser agenciado por um grupo de empresários brasileiros. Hoje ele é agenciado pela S1, que é uma empresa internacional. Enfim, tem no Reino Unido, tem em Portugal, tem na Espanha, tem um braço no Brasil, inclusive, mas o agente dele hoje é espanhol.
mas essa troca de agentes foi feita ainda antes da abertura do mercado de transferências. Então não foi uma troca de agentes negociar com o Palmeiras ou com outro clube, estava acabando o contrato dele com a antiga agência, trocou, passa a ter um nome mais internacional agora por trás, e continuamos com a informação que o Zenit não abre mão para já, se for negociar o Nino somente em junho. Daí em diante é perceber se o Palmeiras vai esperar o Nino até junho ou se vai avançar com outro nome agora em janeiro, fevereiro, enfim, dependendo ali das opções que o Abel pede ou vem a pedir no mercado. Sobre o Nino, ontem, enfim, aliás, na verdade, já tem o Fala Fonte, enfim, na ESPN, que o Palmeiras vem conversando, vem analisando algumas consultas de fora pelo Luigi. Ontem me disseram que existia ou começou a avançar uma conversa com o clube do Catar. Essa informação já circulava antes, que o clube do Catar tinha interesse. Ontem à noite me passaram que essas conversas a avançar mais, só que eu não tinha o nome do clube. Hoje pela manhã o Daniel Bocato, nosso companheiro, confirmou e descobriu que esse clube é o Al Sadd, do Giovani, ex-Palmeiras, o clube que tentou levar lá atrás o Abel Ferreira, deu toda aquela confusão, aquele imbróglio por conta de pré-contrato, etc. E assim que a gente descobre o nome do clube, o Al Sadd do Catar, logo na sequência a minha fonte disse que o negócio caiu, não foi para frente. Não consegui descobrir ainda o porquê, se foi o Palmeiras que recusou, se foi o clube que deu para trás, se foi o jogador que recusou, mas de ontem para hoje essas conversas esfriaram e o Al Sadd deixou de ser uma opção para o Luigi, que também por enquanto não é mais opção para o Shakhtar. Bati ontem com uma fonte do Shakhtar sobre o Luigi, sim, gostam do Luigi, mas nenhuma proposta foi enviada, mas é um jogador que o Palmeiras tem interesse em negociar, vê com bons olhos uma negociação. Essa com o Qatar deixou de ser realidade. Não foi o Cal, foi que o Bruno Youssef mandou assim, mas gastou 700 milhões, eu posso ficar puto porque eu sou torcedor. Claro, Pode. Isso aí sem Não, dúvida nenhuma. A gente não vai ficar aqui esperneando porque não contrata. E o clube não vai ser administrado de acordo com o que o torcedor fala na timeline também. Lógico. Não é, mas a avaliação tem que ser feita. Gastamos demais com esses, com outro. Errou com o Facundo e com o Mikael. Mas e aí, acertou no Andréas, no Evangelista? Teve um lá atrás que eu achei que também foi um erro de contratação. Aquele colombiano lá, como é que é o nome dele? Atuesta. O Atuesta. Nossa, Também. Exato. O Navarro. Cara, eu achava o Navarro um bom jogador. Teve pouca sequência. Você acha que o Sousa já dá pra falar se acertou o erro? Não. Gente, eu falei aqui, Flaco Lopes demorou 2 anos para se adaptar no Palmeiras e hoje é um dos caras mais importantes. O Sousa, ele é um jogador, tava no Nottingham Forest, seleção paraguaia, bom jogador. Ele tá há quantos meses no Palmeiras? Não tá uma temporada, nem fez uma temporada completa. Foi no meio do ano, né, que ele chegou. Não tem nenhuma temporada. Aliás, por falar em Sousa, Atuesta, etc., não custa lembrar que, ok, o Palmeiras demorando para se mexer, mas muito calculista, ao mesmo tempo que demora é calculista, aí depende, cada um com a sua interpretação, mas uma coisa é certa, e talvez o Palmeiras tenha, talvez não, porque se o olhar hoje é esse, é porque o Palmeiras percebeu que mais errou do que acertou na forma como contratou recentemente. A definição de reforço hoje, o perfil é, entre outros motivos, jogador que conheça o futebol brasileiro, e por isso, por exemplo, foi buscar o Marlon Freitas, gosta do Nino, gosta do Arias. Sim, há dificuldade, há uma certa demora para contratar alguns jogadores, mas o Palmeiras pelo menos prefere ser calculista e definir o perfil. O Abel errou lá atrás com alguns nomes, o Anderson Barros, a Leila, enfim, a gente pode colocar várias pessoas nesse pacote, mas uma das características fundamentais hoje para reforçar o Palmeiras é jogador experiente ou que pelo menos tenha experiência de futebol brasileiro para tentar reduzir ali o erro, tentar deixar que o sucesso esteja mais próximo do que o contrário. Ainda não virou. Mas quando o Palmeiras contrata, o Giai era capitão de todas as categorias de base da titular e capitão da seleção argentina. Ele era camisa 10 na base. Do sub-15, 17, sub-20. Mas, de fato, o ano dele não foi... Começou bem até, mas não Ele foi... começou bem, tanto que na metade do ano passado, quem lembra, a Roma tentou a contratação do Giai, teve outros times italianos. Tava bem, mas do Mundial de clubes pra cá, ele não foi bem, não. Vamos lá, porque tem muitas perguntas aqui, tem muita coisa pra gente falar. Primeiro, rapidinho, Danilo. Tá.
A gente tava apurando, você me perguntou, o pessoal perguntou na chat sobre Danilo no Palmeiras. Começou a repercutir essa possibilidade nas redes sociais ontem. Vamos lá. Não, foi o Benja que deu essa notícia. Foi o Benja que deu Foi essa o notícia? Benja? Então tá, dando os créditos ao Benja aqui. O Palmeiras chegou a sondar essa contratação do Danilo, essa volta do Danilo, nas últimas semanas. O Palmeiras foi atrás, buscou informações, demonstrou interesse. Só que, e aí, essa possibilidade poderia avançar porque o Danilo tinha algumas questões em atraso com o Botafogo. Questão de, só até ler a mensagem da fonte, direito de imagem, algumas pendências, algumas dívidas com o Botafogo, que o Botafogo estava atrasando com o Danilo e outros jogadores do elenco. Então essa possibilidade chegou a ser cogitada, o Palmeiras foi atrás, demonstrou interesse, mas o Botafogo quitou parte dessas pendências com o Danilo e afastou a possibilidade dele sair do Glorioso agora. Como já explicamos aqui, Danilo fica no Botafogo por enquanto, Tá. até Danilo recusou a fica. possibilidade de sair do Zenit, mas teve esse interesse do Palmeiras. O Botafogo acertou as pendências que tinha com o Danilo, ou parte dessas pendências, e afastou a possibilidade. Foi uma sondagem que o Palmeiras fez. Você tem atualização disso, Bruno? E tá repercutindo também agora, inclusive na entrevista que o João Castelo Branco fez com o Casimiro, a saída dele do United no final dessa temporada. Respondendo do Danilo rapidamente, o Danilo, a informação que eu tenho é que fica no Botafogo, apesar do interesse, algumas consultas recentes. É um jogador que o Botafogo não abre mão, e o Danilo também, nesse momento, prefere a permanência do Botafogo, porque, enfim, já pulou ali de clube em clube, quer se fortalecer e ter ali uma certa sequência. Então, o Danilo fica no Botafogo até segunda ordem. Sobre o É a seguinte, que... Fala aí, Felipe. O Bocato, complementando o que o Hernan disse, que o Palmeiras foi notificado pelo agente do Veiga sobre o interesse do América do Mas México. ainda não chegou a proposta, mas assim, a proposta tá para chegar. É isso, né? O Palmeiras sabe que vai chegar, Aham. o Palmeiras sabe do interesse. Fala aí. Começaram a sair as notícias e o Palmeiras sabe que vai chegar a proposta. Vai acontecer a negociação Vou perguntar. nos próximos dias, sim. Assim, o mais importante disso tudo é o entorno do Veiga entende que, chegando uma proposta que seja vantajosa para o Veiga do futebol mexicano, do América do México, América do México tem torcida, América do México lota estádio Azteca está sempre lotado, é país da Copa, paga bem e é um campeonato com nível de competitividade lá em cima. Ele briga pelo título, né? Não vai... É o time mais rico do México, é lá do Monterrey, não é? Cara, falar que time mais rico lá tem- todos quase são Cruz ricos Azul lá. é rico também, não é rico. Aí chamou o Everton Miranda, rico, é um rico, riquíssimo. Puta, esse cara é bom pra É caralho. palmeirense. Mais um, né? É palmeirense. Ele é muito bom, né? Entra em campo contra o São Paulo. E a gente viu o principal rival do Palmeiras hoje, o Flamengo, jogando bem pra caramba contra o Vasco. Tá pressionado o Abel pra jogar mais e agora vai precisar ganhar esse jogo? Sem dúvida nenhuma. O Abel tá pressionado, tem que mostrar resultado e eu não tenho a menor dúvida que contra o São Paulo vai ser, se não vencer em Barueri, vai sair vaiado, Leila xingada, Anderson Barros xingado, Abel possivelmente, porque o torcedor do Palmeiras, como diz a pichação no muro, ainda vive 2025. Ainda tá lembrando da derrota para o Flamengo na final, ainda tá lembrando da derrocada no Campeonato Brasileiro e, obviamente, isso vem junto com um pouco de 24 também, quando o Palmeiras foi campeão paulista apenas. Então, quando eu, na abertura, disse que 2025 precisa acabar, é por isso, porque se a gente for pensar friamente apenas em 26 e no planejamento, você vê buracos. Por exemplo, o Palmeiras precisa, na minha opinião, de um zagueiro, precisa, na minha opinião, de um camisa 5, mas a gente está no dia 23 de janeiro ainda, com a temporada tendo começado dia 5. Com o dia 7 o Palmeiras tem tocado na bola pela primeira vez. Então não daria para você cobrar um nível de exigência até o Novo Horizontino. Acho que o nível de exigência ele precisa ser começado a cobrar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Mas a verdade é que o futebol carrega, assim como o Flamengo também. O Flamengo, embora estivesse pressionado lá pelo torneio da morte e tal, os caras entram em campo muito mais tranquilos. Eles foram atuais campeões, terminaram o ano jogando com o PSG, perdendo nos pênaltis. Obviamente, eles entram muito mais tranquilos, então o ano de 25, ainda mais com umas férias tão curtas que a gente teve no Campeonato na temporada brasileira, isso ainda é carregado.
E além do Abel ter que responder, para mim, alguns jogadores também têm que responder, né? Então eu fico pensando, para mim, por exemplo, eu acho que é fim de ciclo do Veiga. Ele não vai pro consegue. México? Não vai pro México? Tem Vai estar de medo. uma possibilidade. Ele não consegue mais responder e ele foi escalado de 5, de 8, de 7, de falso 9. Não responde. O Piquerez tá mal. Então, assim, além do Abel, obviamente, que tem que dar, como comandante, tem que dar resultado, o elenco tem algumas peças devendo também. Vamos ver como vai ser a estratégia do Abel em relação ao rodízio, que ele adotou todas as rodadas, teve rodízio. Teve rodada que jogou com o Arthur na esquerda, com o Luiz Pacheco no meio, com o Jafité na estreia. Ele foi revezando com o Benedetti. Foi revezando, vamos ver como vai ser contra o São Paulo agora. Porque quarta tem Palmeiras e Galo. O Felipe Anderson começou o ano machucado, porque ele se machucou na última rodada do ano passado e voltou a treinar agora. O Palmeiras tem 3 voltas para esse jogo contra o São Paulo. Andréas, que já voltou rapidinho do problema do ombro, Felipe Anderson e o Vitor Roque, que tinha torcido o tornozelo, o joelho. Deu um susto, né? Deu um susto, mas não era nada, e são os 3 que podem voltar a jogar. Cá entre nós, 3 reforços Bem importantes. Mas o Felipe Anderson também tem que responder. E daí até agora não disse o que veio. Pois é. Ô, Arnaldo, e o São Paulo? Tá pressionado? Pessoal, eu tô até surpreso, né, com essa fala aí do André Hernan e dos caras, que os caras ficam nos comentários aí, falando dos caras aí. Às vezes ele lê o comentário, né? Não lê não, às vezes o assessor, né, da ESPN lê. Que os caras ficam prometendo, né? Mas é pior que eu tenho que admitir que o André Hernan, ele não fica falando que o cara vem, como muitos aí falam que já tá certo, né? Eu tinha... Por isso que o meu canal também não coloco, fechado, tá confirmado. Eu não coloco, eu coloco assim, que bastidores quentes e tal, tem movimentação, mas eu não posso botar na capa do meu vídeo, confirmado, a área é do Palmeiras. É complicado, se passar por mentiroso é complicado, né? Palmeiras aí, né, tem planejamento pro clássico de amanhã aí. Palmeiras tá sob pressão, né, isso é fato. Com a necessidade de dar rápida resposta, né? Portanto, o Palmeiras deve levar em campo aquilo que tem de melhor disposição. A baixa mais significativa no time deve ser a de Andreas Pereira, que está em fase final de recuperação. Acho que ele não vai jogar amanhã. Caso ele se recupere a tempo, a maior probabilidade é que comece no banco de reservas e Maurício ocupe sua posição como meia armador. Pelo teste realizado por Abel nos primeiros 4 jogos da temporada, um provável Palmeiras ideal para o clássico tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez e Luiz Pacheco, Marlon Freitas, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Pelo menos o Vitor Roque vai para o jogo, né? Pelo menos isso. Vitor Roque, mesmo o time não estando muito bem, o Vitor Roque consegue, né? Sempre joga bem. E de volta para a lesão, Felipe Anderson também volta, fica à disposição do Abel, mas terá que brigar por um lugar novamente entre os titulares. Alan terminou 2025 em alta e tem que ser titular mesmo. O Evangelista, e tem gente no canal aqui falando que talvez o Alan seja bagre. Eu fico até assustado com alguns comentários. Tem torcedor do Palmeiras que é muito extremista, cara. Os caras criticam todo mundo. É complicado. Pra mim, se o Alan é bagre, então... Imagine pros times da Europa tá querendo pagar 35 milhões de euros por um bagre. Nunca. O Evangelista e Figueiredo ainda seguem em transição física, enquanto o Paulinho se recupera de cirurgia na canela. O Paulinho é só lá em março. Só lá em março mesmo. Só lá. E é complicado, né? Porque a gente tá doido pra ver o Paulinho entrando em campo, jogando bem. Com ataque aí com Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes e o Alan ali no meio, imagine. Aí sim, a gente vai botar fé. Mas precisa também reforçar ali a zaga. O Palmeiras não pouca zaga. A Paninho não vai vir só em junho. Eu, sendo Palmeiras, eu seguraria com o Benedetti e fecharia com o Nino em junho. Eu poderia já assinar o pré-contrato para tranquilizar o torcedor. Já temos o pré-contrato com o Nino, mas ele só vem em junho, né? Mas não fez isso ainda. O Zani já é difícil trazer jogador desse time. Muito difícil. Mas o Palmeiras, ao menos, está sondando, tentando, né? A gente tem que ter paciência mesmo, porque não é fácil trazer um jogador da Europa, né, pessoal? O Arias aí, o Nino. Jogador do Brasil. Tem jogadores no Brasil assim, mas eu acho que
O Palmeiras tá certo de querer, assim, jogadores de nível mais alto, porque aprendeu, né? Que nem todo jogador da MLS, jogador de nível ali mais baixo, que vai dar certo no Palmeiras, como o caso de Souza, Facundo, Mikael, né? O Souza ainda eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência, porque ele chegou, não é titular também. Porque para ser titular da seleção, para jogar na seleção paraguaia, senão aquele não é um mau jogador, né? Mas eu sou ainda meio. Eu tenho um pé atrás com o jogador da MLS, por causa de Facundo, Mikael e outros jogadores que eu já vi no Brasil aí, né? Em outros times aí que jogam na MLS. Eu acho que a MLS é um nível muito baixo comparado ao futebol brasileiro, não tem nem comparação. Então vamos aguardar, beleza? Obrigado a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários, beleza? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo aí.